Olá, pessoal do sexto ano, tudo bem com vocês? Aqui é o professor João, de Educação Física. Pessoal, vamos dar início, então, ao terceiro bimestre, né, deste ano 2020. Pessoal, então, esse ano aqui, a gente começou lá no início do primeiro bimestre, falando sobre o handball, certo? Agora, nesse modelo aqui em casa, a gente falou um pouquinho sobre danças urbanas, né, sobre o hip hop. Quem teve a oportunidade de acompanhar o professor e as aulas do Centro Multimídia, então está falando sobre o hip hop. Agora a gente vai entrar no terceiro bimestre, falar um pouquinho sobre capacidades físicas, certo? A gente vai explicar um pouquinho como elas são empregadas na ginástica e no atletismo, certo? Então eu vou compartilhar aqui uma tela com vocês, para a gente poder seguir com a aula, certo? Vamos lá, estão aqui. Está chegando. Aí, tá todo mundo vendo aí? Então, educação física. Então, esse terceiro bimestre, capacidades físicas. Quais são os objetivos, então, desta aula? É identificar as capacidades físicas predominantemente mobilizadas na prática dos esportes e da ginástica, relacionando a melhoria do desempenho ao desenvolvimento das mesmas. Então, a gente vai tentar identificar as capacidades físicas que predominam em uma atividade, certo? Qual que é a que mais se destaca? Qual é a capacidade física que prevalece naquele momento, certo? Da atividade, do jogo, assim por diante. Pessoal, então, se vocês se lembram, lá no quinto ano, lá o professor, a professora deve ter falado sobre as capacidades físicas. Então, quais são elas? São 7. Flexibilidade, coordenação motora, equilíbrio, força, velocidade e agilidade e resistência, certo? Então, são essas 7. Aqui eu já vou falando para vocês e já vou respondendo para a gente perceber qual que é a capacidade física pedida aqui, certo? Então, capacidade física é a capacidade de realizar movimentos rápidos com mudança de direção. Exemplos, as fintas nos esportes coletivos e coreografias na dança. Então, pessoal, quando a gente fala movimentos rápidos com mudança de direção, é a agilidade, certo? Então, aí, aqui a gente colocaria agilidade, tudo bem? É a capacidade de realizar movimentos com amplitude adequada, como nos alongamentos. Então, pessoal, amplitude de movimento. Então, a gente precisa estender, ficar bem flexionado, certo? Igual nos alongamentos. Então, aqui é flexibilidade. Vamos por um espacate, né? Pessoal, as meninas do balé aí, quando faz o espacate, ela está trabalhando flexibilidade. É a capacidade de aumentar a resistência por meio de ações musculares. Pessoal, se atente aqui, ó, ações musculares, certo? Então, quando a gente fala em ações musculares, a gente fala sobre a capacidade física de força. Então, é uma ação muscular, certo? Se ele estiver fazendo um trabalho de levantamento de peso, por exemplo, então é o músculo que está agindo. Então, é força. É a capacidade de permanecer o maior tempo possível em uma atividade sem fadiga. Fadiga sem se cansar, certo? Como nas corridas de longas distâncias. Então, aqui é resistência. Resistência aeróbica, certo? Então, vamos por um atleta de maratona, que corre 10 mil metros, 15 mil metros, meia maratona, principalmente no atletismo, nessas corridas, certo? Então, sem se cansar. Então, ele consegue permanecer o maior tempo possível em uma atividade sem se cansar. É a resistência. É a capacidade de realizar movimentos no menor tempo possível, como em uma corrida de curta distância e alta velocidade. Aqui já está falando em alta velocidade. Então, qual que é a capacidade física aqui? Pensa aí. Isso, velocidade, muito bem. Agora a gente vai falar sobre capacidade física predominante. Pessoal, então, quando a gente está fazendo um exercício ou jogando uma atividade, a gente mobiliza várias capacidades físicas, certo? Mas a gente vai falar que predomina, certo? E aqui se utiliza mais naquele momento.
Qual a importância em identificar as capacidades físicas envolvidas no movimento? Qual que é a importância? Então, a importância é a possibilidade de identificar possíveis fragilidades ou potencialidades em criarmos estratégias para aprimorá-las, visando a uma melhora do condicionamento físico e na qualidade de vida. Vou dar um exemplo aqui, para a gente poder identificar as capacidades físicas predominantes. Um jogador de futebol, por exemplo, ao ele chutar a bola, ele vai precisar do quê para chutar a bola longe e para fazer o gol? Ele vai precisar de força na perna, certo? Então, se a gente identifica que ele tem uma deficiência no chute e ele não está conseguindo fazer um chute com força, então a gente vai trabalhar, o preparador físico lá, ele vai trabalhar para que melhore. Então, ele vai fazer academia, musculação, ver o que está acontecendo para ele poder melhorar o seu chute, certo? E assim por diante. Então, a gente identifica a capacidade física para poder melhorá-la, certo? Tudo bem? Capacidades físicas usadas no handball. Então, pessoal, aqui, ó, está fazendo um arremesso ao gol. Qual será que é a capacidade física predominante no arremesso ao gol? Ele vai fazer o arremesso com a mão aqui e está com a bola. Ele precisa do quê? Força, né? Então, capacidade física de força. Arremesso e suspensão. O que que é isso? Está saltando. Então, ele vai fazer um salto e um arremesso. É o mesmo princípio aqui, certo? Então, ele está arremessando e está fazendo... Vai precisar da força. Drible. Opa. Drible. Aqui no basquetebol, ele precisa ser o quê? Mudar de direção. Precisa, ó, ele precisa fazer um giro, né? Driblar a bola e fazer um giro aqui no adversário, que está marcando ele. Então, ele precisa de mudar de direção e ter o quê? Movimentos rápidos, certo? Então, ele vai movimentar rápido, mudando de direção. Qual que é essa? Lembra? Mudar rápido, mudança de direção? Deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui, ó. É a capacidade de realizar movimentos rápidos com mudança de direção. Vocês lembram aqui qual que eu falei? Agilidade. Isso, muito bem. Aqui, capacidades usadas no handball. Então, arremesso ao gol. Eu já falei aqui para vocês, né? A gente vai usar força. Arremesso e suspensão, força. E o drible, agilidade. Agora, no atletismo. Qual que é a capacidade física que predomina numa corrida de 100 metros? Tiro de 100 metros. 100 metros é uma curta distância, certo? Então, é curta distância. Então, qual que é a capacidade predominante aqui? Velocidade. Ele precisa de velocidade. Mas ele só usa velocidade? Não, ele usa força também, né? Ele também usa força. Precisa ser forte, precisa ter explosão muscular para poder correr rápido. Mas o que predomina é a velocidade. Certo, pessoal? Maratona. Maratonas são corridas de longas distâncias. Certo? Lembra que eu falei que ele precisa resistir sem fadiga? Qual que era essa? Resistência. Lançamento de disco. Então, ele vai ter que fazer um giro, né, no disco, no lançamento de disco, ele faz um giro sobre o seu próprio eixo e lançar. Então, ele precisa movimentar rápido, com mudança de direção. Então, aqui é a agilidade. Ah, professor, precisa de força para lançar longe. Sim, mas o primeiro movimento que ele faz é o de agilidade, certo? Mesmo porque, se ele não tiver muito bem treinado essa questão da agilidade aqui, dele fazer o giro e lançar, provavelmente ele não vai conseguir lançar muito longe, certo? Arremesso de peso, aqui também. Para ele arremessar um peso longe, ele precisa do quê? De força. Muito bem. Agora, na ginástica, pessoal, identifique as capacidades físicas predominantes em alguns exercícios específicos na ginástica e nas corridas. Pular corda. Para pular corda, precisa do quê? De resistência. Ele precisa suportar sem cansar. Agachamento. Lá, a pessoa vai agachar. Você pode fazer o agachamento com peso, sem peso, né? Normalmente faz na academia isso aqui. Você coloca um certo peso e faz o agachamento, que é para fortalecer o quadríceps, que é o músculo da coxa, certo? Então, aqui é força.
Corrida de 50 metros, corrida lá, 50 metros, curta distância. Velocidade. Aqui, alongamento, também já tinha falado no comecinho. Para a gente fazer alongamento, ele precisa de flexibilidade. E o zigue-zague entre cones, quando a gente fazer um zigue-zague, a gente vai mudar de direção com movimentos rápidos, certo? Mudança de direção e movimentos rápidos. Qual que é essa daí? A agilidade, muito bem. Pessoal, então, a nossa aulinha é sobre as capacidades físicas, certo? Utilizadas aí, que predominam nos exercícios. A gente aqui falou do atletismo, falou da ginástica, falou do handebol, né? Mas a gente pode, mais para frente, a gente pode falar de outros esportes também. Mas a gente falou daquela que predomina, certo? Normalmente, a gente utiliza várias capacidades físicas, certo? A gente não usa apenas uma sempre. Sempre a gente usa duas ou mais. A gente está agora analisando aquela que predomina, certo, pessoal? Pessoal, esse vídeo aqui, ele está lá no Classroom, certo? E eu vou postar também num documento agora que chama Google Forms, que é o Google Formulário. Então, vocês vão acessar lá o link, que vocês já devem ter acessado aqui, que já estão me vendo, e vão responder as perguntas que eu vou colocar nesse formulário. Vocês respondem as perguntas aí. São essas que eu fiz aqui na aulinha, certo? Lá embaixo do link da atividade tem o enviar. Se você clicar no enviar, ele já vem para mim. Aí você não precisa tirar foto, não precisa fazer nada disso, certo? A atividade já vem para o professor e eu já corrijo por aqui. Eu acho que é bem mais fácil, certo? Agora, se for no Classroom, aí vai ter que tirar foto e anexar para mim lá. Certo, pessoal? Então, por enquanto é isso. Tudo de bom. E a gente se vê. Um abraço. Tchau. Até mais. Saudades.